Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Até hoje, o Wolverine é de longe um dos meus personagens mais assim, queridos dentro do universo Marvel. Dos X-Men, com certeza, ele é o que eu mais gosto. Mas a mutação dele foi por muitos anos meu sonho de infância, velho. Imaginar que a gente poderia ter garras de adamantio, regeneração, quase não morrer de velhice, isso é muito foda. Só que se você parar pra pensar no que esse cara sofre, e eu nem tô falando do fato de você ver seus entes queridos morrerem, tô falando fisiologicamente, você não ia querer ter essa mutação, não. E eu posso provar pra você. Ele tem uma capacidade de reparo celular assombrosa, é sério. Ele pode reparar suas células de DNA em instantes e com completa eficiência. Ele tem completo controle do ciclo celular e o reparo do DNA dele é impecável, impedindo que ele envelheça de forma normal e também impedindo que ele sofra com grandes lesões, porque ele pode regenerar em segundos. As suas células são capazes de emular células-tronco, ou seja, reparar qualquer dano, sem perda nenhuma de função. Todas as células do Wolverine são equivalentes às células-tronco humanas. Células-tronco são células coringa que o corpo humano tem e que a gente perde com o tempo. Você, quando vai beber, tem célula-tronco. Você, quando está gestante, né, gestacional, sendo um embrião, você tem célula-tronco. Você, quando nasce, já não tem ela mais. Então, um bebê recém-nascido já não tem célula-tronco. O que tem célula-tronco é o feto e o embrião. Já o Wolverine, ele tem células-tronco na sua fase adulta, permitindo que ela haja como uma carta coringa e recupere qualquer tecido ou célula danificada em segundos, sem perda de função, e retardando também o envelhecimento dele. Biologicamente falando, o corpo humano detecta quando você sofre um corte, uma ferida, e começa a criar enzimas e cascas para parar o sangramento e cicatrizar aquela ferida. O corpo do Wolverine faz exatamente a mesma coisa, só que em um ritmo hiper acelerado, o que para você levaria 3 dias, para ele leva 3 segundos. O corpo do Wolverine também tem uma coisa interessante. O corpo dele, literalmente, tem uma taxa metabólica muito alta. Considerando isso, ele tem uma tolerância enorme a álcool, toxinas e venenos. É sério. Ele simplesmente não consegue ficar bêbado. Não importa o quanto ele beba. O corpo dele não permite que ele fique bêbado. Se você tentar envenenar o Wolverine, o corpo dele vai expulsar o veneno de alguma maneira. Ele vai ter efeito, mas o efeito vai durar o quê? Segundos, minutos. E depois ele vai estar de boa para te atacar de novo. O corpo dele metaboliza tudo, inclusive veneno e álcool, só que muito rápido. E descarta aquilo muito rápido. Há um ponto que ele não consegue nem ficar bêbado. Possivelmente devido à alteração conhecida como GNX, que intercala o indivíduo chamado Wolverine como mutante, a cadeia de DNA dele está em constante renovação. Você quer que eu traduza isso? Basicamente, o DNA dele não se quebra e se reenvelhece como o nosso. O DNA dele se quebra e se refaz como se fosse um bebê de novo. A taxa de renovação dele é absurda, por isso ele não envelhece. O Wolverine não nasceu com garras de adamantio, isso todo fã de quadrinhos sabe. As garras dele são garras de ossos retráteis, que ele pode retrair ou puxar. Mas por que ele foi escolhido para ser o cobaia do experimento Arma X? Por causa da sua capacidade de regeneração. Com a capacidade de regeneração absurda que ele tem, ele era o único capaz de sobreviver, se tornando assim o cobaia perfeito para receber o esqueleto de adamantio. Se você olhar para o raio-x aqui do lado, você vai ver que todo o corpo do Wolverine recebeu um revestimento de adamantio, que é o metal mais resistente da Marvel. Isso torna ele incrivelmente mais resistente. Mas ele continua sendo ágil, como se não estivesse carregando mais peso. É sério. O adamantio é incrivelmente denso e pesado. Não era para o Wolverine se mover como ele se move. O Wolverine se move como um felino, tá? Ele se move como um felino, ele se move como um gato, um tigre, uma pantera ou alguma coisa desse tipo. Ele se move como um caçador felino, ele tem instintos de felino. E não era para ele conseguir se mover com esse tipo de habilidade, porque ele está carregando muito mais peso, não é osso comum, é metal. E ainda assim ele está movendo-se com uma capacidade absurda. Isso quer dizer que ele tem um nível de super força, né? Uma força maior, uma tração maior. E além disso, como eu disse, ele tem instintos de animal, olfato.
Sério, ele pode farejar e distinguir a pessoa pelo cheiro. A visão dele também é muito adaptável, ao ponto de ele conseguir enxergar à noite com facilidade. E ele tem instintos de caçador. Pô, João, mas cadê o lado ruim? O cara envelhece devagar, regenera, aguentou uma inserção de esqueleto de adamante, ficou mais poderoso do que era, tem uma agilidade comparável à de um felino, não fica bêbado, não pode ser envenenado, envelhece devagar. O que tem de ruim? Por que você falou que era uma mutação que eu não queria? Eu quero. Você deve estar pensando nisso agora, né? Só que não é bem por aí. O que eu disse até aqui é verdade. A mutação do Wolverine realmente tem muitos pontos positivos. Só que vamos começar pelo primeiro ponto negativo: a dor. Todas as vezes que o Wolverine coloca as garras para fora, sejam elas de ossos ou de adamantio, todas as vezes ele se machuca, ele se corta com as próprias garras. Porque, pensa, ele põe as garras para fora, aí ele luta, pá, não sei o que, ele guarda as garras. Aqueles ferimentos que foram abertos, eles cicatrizam por causa da regeneração dele. Então, todas as vezes que ele vai pôr as garras para fora de novo, ele está rasgando tudo outra vez. E a mutação dele não é indolor, ela não é invulnerável à dor, ela vai dar ele regeneração. Ou seja, ele vai se curar, mas a dor ele vai sentir. Então, todas as vezes que ele põe a garra para fora, ele está se mutilando. Primeiro ponto, mutilação de garras. Além do fato das garras dele que saem dilacerando tudo, de dentro para fora, órgãos, né, musculares ali, tecido muscular, tecido adiposo, pele, tudo que está no caminho, ela também não é a única coisa. Porque se você acha que só pôr a garra para fora e sentir dor é a única coisa que ele sente, não, eu sinto muito. Não é. O adamantio é tóxico. Eu já falei aqui uma vez que o adamantio é tóxico. Eu vou pôr um vídeo no card aqui. O adamantio é tóxico. E pelo adamantio ser tóxico, a maioria das pessoas morreria. Mas por causa da mutação do Wolverine, ele sobrevive. Só que, mesmo ele sobrevivendo, porque a mutação dele vai curar ele tem um metal pesado dentro dele que é uma toxina. Sendo essa toxina, tem veneno dentro dele o tempo todo. E tendo veneno dentro dele o tempo todo, a regeneração dele tem que ficar o tempo todo curando ele para ele não morrer. O que ela faz muito bem, ele não morre. Só tem um problema: sobrecarga. A regeneração dele entra em sobrecarga. Ou seja, ele está o tempo todo cansado e o tempo todo ofegante. O tempo todo querendo sentar para descansar, o tempo todo meio. E quanto mais o tempo passa, quanto mais os anos passam, por mais que a regeneração dele seja excelente, mais debilitado vai ficando por causa do envenenamento por adamantio. Pensa comigo. Você tem os poderes do Wolverine. Todas as vezes que você coloca as garras para fora, você se automutila. Você tem um veneno dentro do seu corpo que está te intoxicando aos poucos. Não interessa o quanto a sua regeneração seja boa, eventualmente esse veneno vai te matar. Pode levar 300 anos, mas vai. E quanto mais o tempo passa, mais dor e cansaço você sente. Dor nas articulações, cansaço, fadiga, todo esse tipo de coisa, porque a sua regeneração está fazendo o que pode para te manter vivo. Mas a sua taxa metabólica está diminuindo. É claro que isso em um nível muito residual. E além disso, ele tem dor crônica, né? Hipersensibilidade à dor, porque ele sente dor o tempo todo. É sério. Não é só quando ele põe a garra para fora, não é só quando ele... Cara, ele tem um metal pesado dentro dele, envenenando ele. Ele tem dor nas articulações o tempo todo. Não tem como não ter. A única razão para ele estar vivo é porque ele tem uma regeneração monstruosa. A única razão para ele conseguir se mexer é porque ele tem uma regeneração absurda. Mas ele sente dor o tempo todo, dor crônica em cada junta do seu corpo. Então, ponta dos dedos, cotovelo, joelho, tudo no Wolverine dói. Em velho Logan dá para ver isso muito bem. Ele tá tão cansado, tão dolorido, porque ali já tá numa taxa metabólica muito alta, as células dele já estão cansadas. Então você tem a automutilação das garras, você tem a consequência do envenenamento, a dor crônica que você vai passar a sentir, e a consciência de que eventualmente um veneno tá dentro de você vai te matar. Eu não sei se eu queria isso. Você queria? Eu vou deixar os cards que eu fiz aqui do Wolverine, eu fiz mais vídeos do Wolverine. Eu vou deixar os cards dos vídeos do Wolverine aqui do lado. E é isso, cara. O vídeo de hoje é isso. Uma mutação muito badass, mas com um preço muito alto a se pagar. Bom, galera, vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.